Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Eureka. Nesta aula nós vamos estar resolvendo alguns exercícios a respeito de trabalho, matéria que já foi vista em uma aula anterior. Dá uma olhadinha novamente, relembra os conceitos. Nós vamos estar resolvendo exercícios nesta aula, tá tranquilo? O primeiro exercício é o seguinte: um bloco com 4 kg inicialmente em repouso é puxado por uma força constante e horizontal ao longo de uma distância de 15 metros sobre uma superfície plana, lisa e horizontal durante 2 segundos. O trabalho realizado em joules é... Vamos dar uma olhada aqui no quadro para ver como é que responde essa questão? Então, na questão, ele me dá os seguintes dados. A massa é igual a 4 kg, o deslocamento 15 metros, o tempo 2 segundos e ele me indaga a respeito do trabalho. Eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento. A grande questão é que ele não me dá nos dados o valor da força. Como é que eu faço para descobrir a força? Força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A gente já sabe disso. A questão é que ele também não me dá a aceleração. Então o que eu faço? Eu volto lá no movimento uniformemente variado, na equação do espaço, e vou achar a minha aceleração na equação do espaço. O deslocamento é 15, o espaço inicial, ele me falou na questão que o móvel estava inicialmente em repouso, então o espaço inicial é 0, ele sai do 0. A velocidade inicial é também 0, tá? Já que ele disse que está em repouso, a velocidade inicial é igual a 0. E aqui eu vou ter o seguinte, o tempo vai ser 2 elevado ao quadrado, ele dá aqui no dado, 2 segundos, então 2 elevado ao quadrado dá 4, 4 dividido por 2 vai dar 2. Terminando o cálculo, eu vou verificar que a minha aceleração ela vai dar 7,5 metros por segundo ao quadrado. O que eu faço agora? Pego o valor da aceleração, substituo aqui na segunda lei de Newton e acho o valor da minha força. A massa, ele dá no problema, 4 kg. Então, 4 vezes 7,5, isso aqui vai dar 30 newtons. A força é igual a 30 newtons. E, finalmente, agora eu posso calcular meu trabalho, já que eu tenho o valor da força. Deslocamento, ele me dá na questão, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, força sendo 30 newtons, trabalho é igual a 30 vezes 15, o valor do meu trabalho vai dar 450 joules, e aí a gente encerra essa primeira questão. A segunda questão é a seguinte: um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme o gráfico abaixo. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto X é igual a 6 metros. Quando a questão envolve um gráfico, eu já trabalhei com vocês, você vai fazer o seguinte: vai encontrar a área do gráfico e calcular o valor do trabalho a partir da área do gráfico. Repare que esse gráfico aqui ele se subdivide em 2 figuras geométricas. Você tem um trapézio e tem um triângulo. Você vai calcular a área do trapézio, calcular a área do triângulo e fazer a subtração das duas para achar o valor do trabalho. Vamos aqui para a lousa que eu vou te dizer como é que faz essa questão. Então, no primeiro momento, eu vou calcular a área do trapézio, depois eu calculo a área do triângulo, e para calcular o trabalho total no meu gráfico, eu vou fazer uma soma destas duas áreas. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor, que multiplica a altura dividido por 2. A base maior é 3, a base menor é 1, a altura 2 dividido por 2, isso aqui vai dar igual a 4. A área do triângulo, eu vou ter o seguinte: base vezes a altura dividido por 2, faço as devidas substituições. Aqui dá negativo. Vamos dar uma olhadinha na figura novamente? Então, vejam que o meu triângulo ele está de cabeça para baixo. Por conta disso, eu vou ter este valor menos 2 aqui. Observem na figura. O T2, o trabalho no segundo momento, 2 vezes menos 2 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Trabalho no segundo momento é igual a menos 2. Fazendo a soma dos dois agora, eu vou ter o trabalho no primeiro momento positivo, no segundo momento negativo. 4 menos 2 igual a 2 joules. A terceira questão que eu separei para vocês, ela é puramente conceitual. Um pequeno vagão, deslocando-se sobre trilhos, realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma representada na figura abaixo, onde H1 e H2 são os desníveis do trajeto. Então ele te dá aí H1 e H2 são as duas alturas, esses dois desníveis aí. Os trabalhos realizados entre os pontos A e C, repare que é o início do deslocamento e o fim lá em cima, né? Subindo já a rampa. Então os trabalhos realizados entre os pontos A e C pelo peso, trabalho da força-peso,
e pela reação normal, força N exercida pelos trilhos sobre o vagão corresponde respectivamente a, e ele te dá 5 alternativas. A primeira questão é o seguinte, vamos logo esclarecer aqui o seguinte. O trabalho da força normal, como a força normal ela é sempre perpendicular à tua trajetória, o trabalho da força normal vai ser sempre igual a zero, tá? O trabalho da força normal é sempre igual a zero por ser ela perpendicular à trajetória. Então, nas assertivas que ele te dá aí, nas alternativas que ele te dá, você só tem duas opções que trazem o trabalho da força normal como zero. É a letra B e a letra D. Então, a letra A, a letra C e a letra E você já exclui de primeira. Se você prestar atenção, no momento em que o carrinho começa a andar e descer este declive aí, cair dentro do buraco, você vai ter o primeiro trabalho da força-peso no sentido de cima para baixo, que é quando ele cai no buraco, ele desce o aclive, então você vai ter o trabalho da força-peso no sentido de cima para baixo. E quando ele sobe o aclive, você vai ter o mesmo trabalho em módulo, só que agora com um sinal diferente. Quando a gente viu o trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso é o seguinte, quando o móvel se desloca de cima para baixo, o trabalho da força-peso é positivo. Quando o móvel se desloca de baixo para cima, o trabalho da força-peso é negativo. Neste caso, o módulo do trabalho, quando ele desce o aclive, é igual ao módulo do trabalho quando ele sobe o aclive. Como os dois sinais são diferentes, vai haver uma anulação aí. Então você vai ter trabalho nesse ponto aí, o trabalho, a soma desses dois vai dar zero. Sobra para a gente o quê? O valor do trabalho quando ele sobe esta rampa aí. Aí eu tenho uma observação para vocês, pessoal. O trabalho da força-peso independe da trajetória do meu deslocamento. Mas aí eu tenho uma rampa, eu não vou ter que levar em consideração o fato de ser uma rampa, de o deslocamento não ser totalmente na vertical? Não, a única coisa que você vai ter que verificar aí é o seguinte, a tua altura. H2, no caso, é a minha altura. Então o trabalho da minha força-peso aí vai ser o quê? Peso vezes H2, como a gente viu na aula anterior. Vai ser negativo em função de o móvel estar subindo a rampa. Olhando para as minhas alternativas aqui, eu vou verificar que a resposta certa é a letra D. O trabalho é menos P vezes H2 e o trabalho da força normal, por ser ela perpendicular à trajetória, é igual a zero. Tá ok? Então, fica aí um grande abraço e até a próxima.